noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente linda! Tudo bom, gente? Que saudade de conversar com vocês. Vim aqui gravar um vídeo, último dia do ano de 2024. Sabe, gente, eu tava refletindo aqui e pensando bastante sobre isso, porque hoje é um dia muito especial. Hoje faz exatamente exatamente um ano que eu entrei para o digital. Hoje faz exatamente um ano que eu estou na internet. Até então, antes eu não tinha redes sociais, eu não estava na internet. E hoje completa um ano. E acerca da reflexão desse período que eu estive na internet, eu tive a percepção do quanto as pessoas no nosso país estão viciadas em jogos online, estão viciadas em viver na ficção e muito pouco dedicadas a viver sobre uma vida real, sabe? E a vida real, ela é a verdade, né? A vida real é que é a verdade, a ficção é uma mentira. Então, pensando sobre isso e pensando também sobre o último dia do ano, pensando nessa análise entre esse período todo que eu vivi na internet e também pensando que hoje é o último dia do ano e que amanhã inicia-se um novo ano, também nos faz refletir acerca de coisas novas, tudo novo, hábitos novos e querendo, assim, buscar ter hábitos novos, nada mais, nada menos do que vivermos debaixo da verdade. Sempre. E o que é a verdade? Nada mais, nada menos do que a palavra bíblica. A palavra bíblica é a verdade. Então, pensando sobre isso, eu resolvi trazer versículos que falam sobre a verdade. Porque nesse ano que eu estive na internet, eu participei de jogos online. E nesses jogos online tinha muitos personagens. Tinha o João, tinha o Paulo, tinha a Maria. E pensando sobre isso e pensando em novos hábitos e coisas novas, em viver o novo, eu resolvi parar de jogar jogos online e viver a verdade, que é a palavra bíblica. Então hoje eu trouxe versículos, resolvi buscar versículos que falavam sobre verdade, certo? E olha que interessante, analisem só, eu encontrei esse primeiro versículo que fala sobre verdade. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, fazes-me com que os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus, meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Salmos 25, versículo 4 a 5. Só que acerca de uma reflexão sobre esse versículo, eu fiquei pensando, eu estou aqui falando sobre verdade, quero trazer verdades, vai que pensam que eu estou falando de pessoas nesse versículo, porque quem escreveu esse versículo foi Davi. Então, vou buscar outro versículo. Comecei a pesquisar na Bíblia versículos sobre verdade e encontrei esse outro versículo que fala sobre verdade. Então Jesus disse para os que creem nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 31, 32. Então, quando eu encontrei esse versículo que falava sobre a verdade, eu pensei, não, eu não posso usar esse versículo, porque vão pensar que eu estou falando de personagens. E eu quero falar sobre a verdade. Então, eu vou buscar outro versículo. Então, pesquisando, eu encontrei esse outro versículo. Pois não podemos fazer nada contra a verdade. Por isso, ficamos alegres quando
contudo, que vocês estejam fortes. 2 Coríntios 13, 8. Mas aí, refletindo sobre esse versículo, eu pensei, não, mas quem escreveu esse versículo foi Paulo. Eu quero falar sobre verdade, eu não quero falar sobre ficção e nem jogos online. Então eu vou buscar outro versículo. Aí então, eu me lembrei deste outro, que eu amo tanto. Pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aí então eu pensei, mas podem ser que pensem coisas também? Pois quem escreveu esse versículo também foi Paulo. Então eu continuei pesquisando sobre versículos que falam sobre verdade. E aí eu me lembrei deste. Aquele que cumpre os meus mandamentos e os guarda é quem realmente me ama. João capítulo 14, versículo 21. Aí então eu pensei, mas vão pensar que eu estou falando do personagem João de novo. Ai, sabe, comecei a refletir, pesquisei vários versículos e cheguei na seguinte conclusão. A grande verdade é que enquanto nós não entendermos que nós temos que deixar as coisas para trás, seguir adiante, enquanto nós não entendermos sobre purificação, sobre perdão, sobre submissão a Deus, sobre cumprir realmente princípios e mandamentos, sobre humildade, sobre solidariedade, sobre amor, jamais estaremos 100% debaixo da vontade de Deus e debaixo da verdade. E por isso, então, que eu finalizo essa minha mensagem de final de ano com a seguinte frase, com o seguinte versículo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gente, que vocês possam fazer uma reflexão acerca disso. De que se estive em jogos online durante o ano de 2024, eu quero que vocês todos saibam que a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir desse próximo ano, eu estarei debaixo da verdade, da verdadeira verdade, da palavra bíblica. E quando eu estiver falando de João, eu estou falando de João da Bíblia. Quando eu estiver falando de Paulo, eu estou falando do Paulo da Bíblia. Quando eu estiver falando de Maria, eu estou falando da mãe de Jesus. E principalmente, sempre quando eu estiver falando do nome sagrado de Deus, o nome sagrado de Jesus Cristo, eu estou falando de Deus e de Jesus Cristo, pois nunca podemos brincar com o nome dele, segundo a sua palavra. Certo, pessoal? Deus abençoe a todos. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado ano novo. E também digo a todos vocês para que declarem em voz alta a seguinte frase: no ano de 2025, até os meus piores dias serão os melhores já vividos até hoje. Deus abençoe esse ano que finalizou e abençoe-se infinitamente mais o próximo ano que está iniciando na vida de cada um de vocês. Feliz ano novo a todos!